Olá, tenebreiros e tenebreiros do Brasil e do mundo. Como é que estão vocês? Como é que está aí? Tenebreiros mirins. Essa é uma caixa de molitor que foi contaminada pelo ligeirinho, tá? Como foi contaminada, eu comprei já uma outra caixa com estava contaminada. Contaminada que eu digo assim, não tem problema de doença, mas o ligeirinho atrapalha se ele cair na caixa de besouro, né? Uma caixa bem ativa. Vocês estão vendo aí as casquinhas do exoesqueleto do Tenebre. Olha aqui, ó. Uma mariposa. Ali, sua praga. E escapou ainda. Aqui são pedaços de cana que eu deixei separado. Deixei aqui, ficou abandonada essa caixa aqui, né? Abandonada não. Tem comida, né? Substrato. A cana estava aqui, então não precisa me preocupar. E eu vou dar uma dica para vocês sobre a cana agora. Bem interessante. Olha aqui, cara. Ó. Bem interessante. Movimentação top. Quando você pega uma cana do canavial, você vai lá, corta o pé, né? E bota a cana aqui dentro aqui e corta em gomos, assim como eu fiz, ó. Corta em gomos, né? Eu boto em gomos, mesmo pro Tenebre molitor. Tá, olha aqui, ó, pedaços que eu coloco, ó. Eu coloco aqui pra eles. Eu quero deixar uma coisa aqui, ó. Como é que eu boto, ó? Eu não corto no meio, ó. Eu já cortei no meio, mas não precisa. Aqui, ó. Ó como o Tenebre molitor fez isso, ó. Olha aqui, ó. Tá? Ó, quer ver? Olha aqui, ó. Tenebre molitor, olha aqui, ó. Ó, olha só. Ó. Tá bem seca. Como eu já falei pra vocês, eu tenho várias caixas ali e por incrível que pareça, que eu vou falar agora, é que o Tenebre se dá muito melhor na cana. É inacreditável, tá? Mas é verdade. A fonte de umidade cana é uma coisa fora de série, tá? Fora de série, tá? Essa caixa tá bem produzindo pra caramba, hein? Produziu, hein? Olha só. Olha só a cor que ele fica, cara. Ó, isso aqui é o frase, ó, tá? Já é o frase, já tem que trocar a alimentação, tá bom? Já tem que trocar a alimentação, ó. Uma coisa que eu percebi, pessoal, é que quando você bota a alimentação, isso aqui, ó, é pro Tenebre molitor. Não é pro Tenebre gigante, isso aqui é pro Tenebre molitor. Esse Tenebre aqui, ó. O Tenebre molitor, ele tem uma diferença do Tenebre gigante, porque é o seguinte, o Tenebre gigante, se você abandonar demais a caixa, ele morre tudo. Porque o próprio fraz dele, né, mata ele, tá? Porque ele empedra, ele começa a empedrar o próprio fraz junto com o final da ração. E acontece o quê? Acontece que começa a embolorar no final da caixa. Até essa semana eu vi um vídeo lá que o amigo acabou esquecendo por causa do trabalho, dia a dia, né? E ele quase perdeu, ainda bem que não perdeu, né? A gente fica contente quando não perdeu. Mas o Tenebre molitor, ele tem essa facilidade do quê? De você pode abandonar a caixa, tá? Sim, pode botar cana, que nem eu botei aqui, ó, canas pra ele, tá bom? Ó, botei cana, tá? Botei cana aqui pra ele, botei. E deixei lá.
Eu posso ficar um mês sem olhar. Um mês sem olhar, que não tem problema nenhum. Principalmente para o Tenebrio Molitor, tá? A quantidade de Tenebrio Molitor que tem aqui deve ter umas 500 gramas. Talvez passe um pouco, tá? Talvez passe um pouco. Talvez passe um pouco até. 1 quilo não tem, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, a facilidade, então, que nem eu estou dizendo para vocês aqui, manutenção da caixa tem que dar? Sim, tem que dar. Você vai lá, dá uma olhadinha, ver como é que tá, não precisa tocar na caixa toda hora, tá? Deixa eles viver, deixa eles trabalhar, tá entendendo? Essa caixa aqui ficou mais de um mês, tá? Mais de um mês, tá? Assim, ó, do jeito que tá. Agora aqui, ó, eu vim aqui dar uma olhada, já aproveitar para fazer um vídeo para vocês, tá? Vou peneirar ela, vou peneirar. Vou colocar aqui o substrato que eu sempre coloco. E vou... E a fonte de umidade de hoje, como eu não tenho cana, não tive mais tempo de ir lá pegar cana, eu vou ver ainda que eu vou dar a fonte de umidade. Só para vocês saberem também, uma outra coisa que eu quero falar aqui, é que eu estou pesquisando sobre uma fonte de umidade muito top. Muito top. E não é nada do que o pessoal mostra aí não, tá? Tem gente aí que tem... É assim, ó, é de criador para criador, né? Tem gente que faz altas coisas aí, faz com massa molhada, coloca na caixa. Sem crítica a isso, não... se desenvolve bem, beleza, vai desenvolver bem, né? Mas não é para todo mundo. Em alguns territórios brasileiros, tá? Em alguns territórios brasileiros, não se adapta em colocar essa massa dentro da caixa. Então, às vezes a pessoa pensa, porque eu tive a grande ideia, coloquei. Não, não é. Já foi feito vários testes em vários lugares e tem gente que realmente não se adapta. Uma outra coisa, daí a pessoa pode dizer, mas o cara colocou demais. Não, é que na verdade tem lugar que não vai, gente. Tem lugar que é propício a ácaro de uma maneira inacreditável. E a coisa que a gente mais luta agora é contra o ácaro, né? Porque, pô, tu pode perder tua produção toda, né? Pode perder tua produção toda. E ácaro é muito chato, pode se desenvolver na caixa, né? E é bem chato isso. Então, fica a dica aqui para vocês, não mexer muito aqui também na caixa de Tenebrio Molitor novamente. Olha ali, ó, ali tá saindo uma pupa. Uma pupa, olha aí, ó. Tá? Uma caixa, é mais uma caixa que tá indo para produção também, tá? Não vai ser vendida, não vai ser vendida. Ela vai virar tudo pupa, isso aqui, para poder aumentar a minha produção, tá bom? E hoje tá chovendo. Agora começa a preocupação sempre com ácaro, né? Mas eu quero fazer uns agradecimentos aqui a todos que comentam aqui embaixo, diz que cidade é, que estado é, que deixa o like. E eu quero deixar o meu agradecimento ao meu amigo Valdemiro, que fez um painel para mim, um painel com 2 lâmpadas e o termostato, que eu não entendo nada de elétrica assim, não gosto de me meter nessas coisas. E daí esse painel vai servir agora para o inverno, para poder ficar uma temperatura entre no mínimo 25 graus, que é uma temperatura ideal, que a gente ouviu até da metamorfose lá. Eu sempre tentava deixar entre 28 e 30 graus, uma boa temperatura, principalmente para o tenebro gigante. Mas 25 graus, uma temperatura também ambiente, uma temperatura boa, que não sufoca também e não deixa eles com frio. E isso que é o importante. Falando aqui também novamente, você que deseja o curso e a consultoria,
E muitas pessoas me perguntam, né? Ah, como é que funciona? Eu tenho que pagar isso mensal? Não, é uma vez só que você paga. É... E até quanto tempo vai o curso? Até quanto tempo vai a consultoria? Bem, eu vou falar de novo, tá? Para você que não sabe, né, que está chegando agora, meu nome é André Luiz, né? Eu tenho uma produção de tenebro molítoro gigante e tenebro do amendoim. E tenho algumas criações de barata, comecei até por hobby, né? E eu pesquisei bastante, conheci bastante pessoas com bastante experiência, é, entomologistas, zootecnistas, biólogos, e a gente conseguiu tirar bastante informação. Então a gente tem aí a consultoria e, e o curso. O curso é o maior curso didático que alguém pode ter feito aqui no Brasil e ainda está crescendo. Sempre que tem pesquisa de fora, algum material de fora que eu posso colocar no curso, eu coloco, tá? São pesquisas feitas por mim, isso não é coisa de 5 minutos, são coisa de anos já de pesquisa, e eu estou largando ao pouco porque o pessoal mesmo não dá conta até de ler tudo, tá? Mas o que eu digo, tem esse material, guarde esse material para você desenvolver bem, para você conseguir falar bem sobre o tenebro para o seu cliente, principalmente para aquele que tem um animal exótico. Então, até quanto tempo dura o curso? O curso, gente, dura assim, ó. Quando você tiver uma criação e você vai tirar dúvidas comigo, eu vou sempre responder no privado ou mesmo no curso, no grupo da consultoria, sem dúvida nenhuma. Mando vídeos, sempre peço para o pessoal observar bem. Mas sabe quando é que eu sei que o pessoal não. Quando é que eu sei que o pessoal não precisa mais de assistência? Quando eles param de perguntar. Aí eles começam a mostrar os vídeos, começam a mostrar o incentário, tá? E não tem mais problemas. Aí eu só dou parabéns. O pessoal tá lidando bem, tá entendendo? Então essas coisas me deixam feliz de saber que a gente está ajudando outros a ter uma boa produção de tenébrio, né? E assim, ó, e muitas vezes essas pessoas conseguem algum tipo de habilidade, conseguem ver alguma coisa que muitas vezes outros não conseguiram ver, e ele adapta isso lá no criatório dele. Então, pô, a gente tira o chapéu sempre para caras, para tipo o Ailton Moura, o William lá de Joinville, né? E outros ali dentro ali que a gente sabe que tem altas técnicas, o Ivan também é um baita de um criador, né? A Ana do Tenebrio, que começou do nada, começou lá com um pouquinho e hoje também já tem técnicas lá com ela, né? Uma tenebreira, a gente sempre conversa toda semana e ela fala das vendas dela, ela fala da criação dela, né? Dos problemas, dos erros e acertos, que nem a doutora Malu falou, né? Erros e acertos que a gente vai aprendendo. Todo mundo aprende com os erros, né? Mas tem coisa que muitas vezes a pessoa podia evitar. E evitar que é o bom, né? Por isso que eu digo, esse curso e essa consultoria é que tem vídeos exclusivos para você, tem informações exclusivas que vai evitar você de ter choro e ranger de dentes. Às vezes o cara quer inventar uma coisa e inventa demais, né? A gente sempre fala, quer fazer teste, pega 100 tenebro e bota numa caixa e faz ali o teste com 100 tenebro. Não inventa de querer fazer com a sua criação toda. E muitas vezes a pessoa fala uma coisa no WhatsApp ali no grupo e o cara tá meio desesperado, que quer crescer, acha que a criação dele não é desenvolvida. O que acontece? Acontece que o cara fica desesperado. A paciência é tudo, gente. A paciência é tudo. Paciência é tudo hoje, tá? O que eu quero dizer para vocês, né? Se o cara não tiver paciência, cara, tá? É isso que eu saí de lá por causa da luz até. Se o cara não tiver paciência, tá?
ele vai começar a inventar coisa dentro do insetário dele. E isso vai criar para ele frustração. E quando o cara cria frustração, ele começa a cometer erros. Muitos são os erros. Fonte de umidade demais, alimentação demais uma caixa, tá? Não é porque você está no grupo, você viu o cara fazer, tá dando certo lá para ele, vai dar certo para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se você seguir o básico, você vai ter uma boa produção, tá? Você vai ter uma boa produção. É isso que acontece muitas vezes com tenebreiros, tá? Eu sempre digo, pouca substrato na caixa, não coloca muito tenebro na caixa, tá bom? Evite de colocar 1 kg de tenebro molitor por caixa, não é bom. Eu divido 1 kg sempre em 3 caixas, tá? 3 caixas, ótimo. Tem gente que vai dizer, ah, mas eu divido. Cara, eu divido em 3, para não dar problema, tá? A outra coisa é o tenebro gigante também. Você colocar 1.100 tenebro numa caixa é complicado. Por que é complicado? Porque aqui fora, ambiente, a nossa temperatura tá uma coisa, mas dentro da caixa tá outra temperatura. E você tem que saber que você colocou muito tenebro dentro da caixa, começa a haver atritos. E eles começam a comer, fazer xixi toda hora. Eles comem carne e faz xixi. E com isso vai misturando com o substrato. E vai precisar de mais manutenção. Aí é que tá. Se você diminuir a quantidade de tenebro por caixa, vai diminuir a sua manutenção. Dedé, qual a melhor caixa para criação de tenebro? É essa maceira? Acreditem, a maceira é uma caixa muito boa, muito bem desenvolvida para maceira. Ela não foi desenvolvida por inseto. A maceira ela tem um problema, ela é muito alta. Embora eu use ela até por causa do preço, o bom mesmo é aquela outra caixa. Tem 2, 3 tipos de caixa muito top, tá? Muito top mesmo, tá? O certo seria comprar direto de fábrica, tá? O Marcelino que está lá na consultoria, ele tem uma caixa vermelha que é muito top também, R$25. Ele paga direto de fábrica. Ele falou, pelo menos quando ele comprou, tava o último preço esse, né? Ele fez um investimento bom, ele comprou bastante. A outra caixa, sem dúvida nenhuma, e eu gosto muito dela também, é essa aqui, ó. Essa branca, tá? Geralmente eles usam em lanchonete, em açougue, para botar carne dentro, tá? Essa aqui, ó. Altura top, comparada à maceira, olha aqui, ó. Olha aqui o tanto de altura dela, tá? E por incrível que pareça, ela cabe aqui dentro também, tá? Ela cabe aqui dentro. Essa maceira, essa aqui, é muito top para trabalhar. Ela tem uma altura muito boa para trabalhar. E detalhe, ela é mais larga por dentro, assim, ó. E é bem melhor para trabalhar, tá? Com os tenebro. Muito top. Então isso é uma das dúvidas aí que os tenebreiros sempre me perguntam. Agora, pode usar outro tipo de baceira? Claro que pode. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem gente que cria até em pote de sorvete. Pequena produção, pode criar. Se não tiver muito tenebro, pode criar tranquilo, não vai ter problema. Tá? Eu quando uns anos atrás, quando eu comecei, eu peguei numa promoção, eu peguei essas bacias aqui, ó. Tem um monte dessas bacias aqui, ó. Tá? Um monte. Vai bem pouco tenebro, a altura dela tá acima do normal até, né? Com uma criação de tenebro. Tem outro tipo de bacia que eu uso também, mas essa tem um pouco. Aqui, ó. Essa preta aqui também, tá? Então essa aqui. Agora eu tô com um lema e eu tenho que fazer um investimento aqui.
Vamos ver como é que fica com minhas baratas. Eu comecei a criar barata e eu tô com um problema sério de espaço agora. Provavelmente eu vou ter que usar uma dessas caixas aqui de maceira para botar as baratas dentro. Eu vou ter que telar, colocar vaselina sólida, porque, cara, a minha criação de barata tá crescendo muito. A chuva aqui tá forte, muito forte. Mas a temperatura tá boa aqui dentro, então não preciso ligar nem o para aquecer. Aqui para vocês terem uma ideia, não tá chovendo. Chuva, meu, chuva. Então, pessoal, hoje esse é o canal Café com Tenebro. Fica por aqui. Vou dar mais uma manutenção nessa caixa aqui, dar uma olhada, vou dar uma peneirada. E um abraço para vocês do Tenebro Dedé. Vou tentar fazer gravações agora sempre aqui, usando caixa, usando os Tenebro para você, tá bom? Um abraço aí para você, fica com Deus e seja iluminado sempre, meu filho, e sucesso sempre.